você diminuir a oferta, o que vai acontecer com os preços? É óbvio que eles vão subir, tá? Então, com uma pandemia, você teve 57%, como o Grandini aqui falou, de inflação, e sem pandemia, tá tendo 16 de inflação? Isso é um 16 de inflação, gente, é um absurdo. E se o Leonardo considera essa inflação tão baixa, eu quero saber por que a taxa de juros é tão alta. Por que não baixou? Porque quando tinha o outro presidente do Banco Central, é porque era o presidente do Bolsonaro. Entrou o presidente do Lula e ele não baixou a taxa de juros. A taxa de juros é um absurdo. E a taxa de juros tem que ser alta porque é o remédio amargo para controlar a inflação, criada pelos gastos absurdos do governo do PT. Só de viagens, no primeiro ano do PT, só de viagens, o Lula e a Janja gastaram 1 bilhão. Esse número até pouco tempo atrás era imaginável. 1 bilhão esses caras gastaram. Lógico, você gastando um absurdo, você aumentando mais imposto, isso diminui a produtividade, diminui a competitividade brasileira. A gente vai chegar nesse absurdo de 16%. Você faz compra, você vai no mercado, você vai na padaria, você tá vendo quanto que foi o aumento sem pandemia. A gente tem preços hoje, são preços da época de pandemia, que não baixou. O saco de arroz custa mais do que na época do absurdo da pandemia. Você compra um saco de arroz, você sabe. Você que gosta de números de estudos, tem estudos, vários, não é um. E aí sim, todos eles, diferente do que você falou, todos os professores da Itália, eles acham que o fascismo é de direita. Mentira! Mentira isso, tá? Isso tem vários historiadores lá, tá? Vários, inclusive, que mostram a história do fascismo e do Mussolini, mostrando que ele era socialista a vida toda dele. Agora, todos os estudos, que aí são pesquisas, né? A gente nem pode chamar de estudo, mas são pesquisas, todas elas apontam que os países com Banco Central independente tendem a ter uma taxa de juros menor e favorece o país. E isso sim, esse você pode pesquisar, todas as pesquisas apontam para esse fato. É impressionante, porque esses dias eu debati com o Pavanato ele não tinha como rebater os números, porque números são números, né? O Charlie aqui, ele falou que ele não consegue, ele rebate os números negando, né? Dizendo que a metodologia está equivocada, porque ele realmente não tem o que dizer. E o Pavanato disse, não, realmente, Grandini, você tá certo, mas é tudo maquiado, a bomba vai explodir lá na frente. E você faz compra, você vai no mercado, você vai na padaria, você tá vendo quanto que foi o aumento sem pandemia. A gente tem preços hoje, são preços da época de pandemia, que não baixou. O saco de arroz custa mais do que na época do absurdo da pandemia. Você compra um saco de arroz, você sabe. Gostaria muito de ver o fortalecimento da indústria. Lembrando, gente, a indústria não é só agronegócio. A gente tem que sair fora desse negócio do agronegócio. A gente tem aqui a terceira maior reserva de terras raras do mundo. Da terras raras, essas câmeras que estão gravando aqui a gente, elas não existem sem terras raras. Esse seu monitor que você está assistindo a gente, eles não existem sem terras raras. Cada pixel aí, o RGB que você conhece, o Red, o Blue e o Green, ele é uma terra rara diferente. 90% do refino das terras raras está na mão da China, ou seja, os Estados Unidos está na mão da China. Se a China parar de vender para os Estados Unidos colapsa. A gente tem condição de ser hoje um dos maiores parceiros dos Estados Unidos e a gente não faz, porque até o Lula falou, não, eu vou pedir aí uma comissão para eu descobrir o que é terras raras. Ele não sabe até agora o que são, o Lula não sabe. Lula, me chama aí que eu explico pra você o que são terras raras, tá? Primeiro que teve uma política revolucionária, histórica no Brasil, de isentar 90% da população brasileira de pagar imposto de renda. Então, todo mundo que ganha até 5 mil reais está isento de pagar imposto de renda a partir de agora. E aqueles que ganham até 7.500 reais também vão ter um desconto tributário. O Brasil, em 2024, no ano passado, dentre os países da OCDE, foi o 5º país no mundo que mais cresceu. O Brasil, em 2024, lembrando que o Paulo Guedes disse que o Brasil ia virar uma Venezuela em 6 meses, né? Tô vendo a Venezuela que o Brasil virou em 6 meses. O Brasil foi o 5º país que mais cresceu no mundo dentre os países da OCDE. O Brasil cresceu mais do que os Estados Unidos, o Brasil cresceu mais do que a Espanha, o Brasil cresceu mais do que a Polônia. Olha que curioso. Sabe quais foram os países que o Brasil só ficou atrás? China e Rússia. Dentre esses 4 que estão na frente do Brasil, China e Rússia foram países que cresceram mais do que o Brasil, né? Para você ver como que as coisas são curiosas. Vamos pegar picanha, né? O discurso do Lula da picanha, da comida na mesa. Sabe qual que era a inflação de alimentos no governo Bolsonaro? 57%. 57% era a inflação de alimentos no governo Bolsonaro. Hoje, caiu para 16%. 16%.
É muito simples, é muito básico. Vamos pegar a taxa de desemprego, a menor em 12 anos. Menor taxa de desemprego em 12 anos. Menor inflação quadrianual da história do Brasil recente. Da história do Brasil recente, menor inflação quadrianual. Então, quer dizer, o Brasil, sob o presidente Lula, conseguiu distribuir riqueza, conseguiu gerar empregos formais, e conseguiu conter a inflação.